A Erika Reis pergunta o seguinte: Olá, sobre a última eleição da Dilma, ouvi uma entrevista do Protógenes, ex-delegado que investigou durante o Banestado e Satyagraha, que houve fraude a favor da Dilma. O que você acha? Olha, se houve fraude a favor da Dilma, houve muito mais fraude a favor do PSDB. Porque todo mundo viu que se repetia um padrão nas duas eleições. Naquela eleição, Aécio Neves estava em terceiro lugar, foi lá e foi para o segundo turno. Nessa eleição aqui, vários candidatos que estavam ignorados pelo público ganharam a eleição. Witzel no Rio de Janeiro, o Zema em Minas Gerais. Não vamos nem falar da Janaína Pascoal, que teve 2 milhões de votos em São Paulo, que é uma aberração, da derrota da Dilma, né? Que estava em primeiro lugar, da derrota do Suplicy, dos 9 milhões de votos do Major Olímpio, tudo resultados aberrantes. Então, eu não sei se alguém fraudou a favor da Dilma, pode ser que alguém tenha fraudado, mas que tenha sido fraudado de maneira sistemática a favor da Dilma, não fosse uma coisa assim local e tal, não bate. Porque naquele momento, nos principais estados do país, como acontece até agora, o PSDB que estava no controle de todo o aparato eleitoral. A não ser que o PSDB tenha fraudado sistematicamente a favor da Dilma. Mas se eles fraudaram sistematicamente a favor da Dilma, como é que eles conseguiram levar o Aécio Neves para o segundo turno? Bom, Rui, comentou sobre a questão dos governadores, né, que foram se reunir essa semana com o Bolsonaro. Alguns deles são governadores do PT, né, outros do PDT, e tem gente da direita, e aí é um contraste com aquilo que a gente até discutiu no nosso congresso, sobre a caracterização que o pessoal faz do Nordeste como sendo o lugar mais esquerdista do Brasil, ultra-revolucionário, e o Sul sendo o lugar da direita, e todo mundo é da extrema-direita no Sul. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque esses governadores, eles inclusive mandaram propostas dizendo sobre reduzir a máquina pública, a questão do funcionalismo público e tudo mais, né? Inclusive os governadores do PT, qual deveria ser a nossa política com relação a esses setores, né? Assim, sem atacar o PT de conjunto, mas atacando essa parte à direita do PT, né? Queria que tu explicasse um pouco. E também sobre o que aconteceu essa semana no Rio Grande do Sul, onde os militares apareceram em duas ocasiões, uma em Pelotas fazendo blitz com o pessoal na rua e tal, revistando os carros, revistando o pessoal, numa operação que ninguém sabe direito o que foi, e outra que eles fizeram uma visita na Federal de Rio Grande também, né, os comandantes foram lá também sem ninguém saber direito o que eles foram fazer lá, ninguém sabe qual era a operação. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Essa questão do Nordeste, isso é uma questão que precisaria ser bem discutida, né? Porque o PT, alguns partidários do PT estão criando um mito de que toda a possibilidade de resistência à direita vem do Nordeste e que no Sudeste a direita está dominando tudo. Isso daí não faz o menor sentido. Primeiro porque a resistência contra o golpe de Estado, ela se iniciou aqui em São Paulo, como tudo quase que acontece na vida nacional, onde a mobilização da direita também foi muito grande. Quer dizer, que aqui há uma intensa polarização entre as classes sociais. Né? O Estado de São Paulo está cheio de fábricas, de sindicatos, os principais sindicatos da CUT estão aqui. Se fosse verdade que a resistência seria do Nordeste, por causa de um índice de tipo eleitoral, nós estaríamos muito mal parados aí. Tem que mobilizar as forças principais do povo organizado, dos trabalhadores e tudo mais. Não podemos usar uma contabilidade eleitoral, que é uma coisa onde as pessoas se pronunciam individualmente, como índice da resistência nacional. Os governadores do Nordeste, então, nem falar,
pessoal que acredita que esses governadores aí são um grande fator progressista está totalmente enganado. O governador do Ceará, ele é do PT só no nome. Ele é um homem do Ciro Gomes. O governador da Bahia, o PT da Bahia, tem uma firme aliança com um setor que até ontem era do DEM. Quer dizer, esses governos, eles têm uma ligação estreita com as oligarquias locais. Em Pernambuco, o PT abriu mão da candidatura para um candidato do PSB. E o candidato do PSB, o que é? Um homem da oligarquia lá, local. Em Alagoas, o PT apoiou a oligarquia tradicional lá, que vem da época do Collor, né? Ao invés de lançar os seus próprios candidatos. Então, ficar nesse negócio de que o Nordeste é uma grande fonte de resistência é desorientar todo mundo. A resistência precisa ser organizada, na verdade, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em primeiro lugar. No Sul, nos estados mais desenvolvidos. É uma política totalmente equivocada isso. Tudo bem, tem que organizar no Nordeste, mas nós temos que entender que as principais forças de oposição, elas não estão no Nordeste, elas estão no Sudeste e no Sul. Ok? Não, queria complementar a colocação feita pelo companheiro Rui do encontro no Largo de São Francisco, na USP, destacando que, bom, primeiro, coisas da confusão, né? Nessa reunião, gente da Conlutas, do PSTU, interveio dizendo que a palavra golpe está desgastada, porque era uma referência diretamente a gente que a gente usou demais e que agora... Mas, ao mesmo tempo, eles não propuseram nenhuma forma de luta contra o governo. Eles que levantaram lá atrás o fora Dilma, fora todos, né? E a vontade deles se concretizou, né? Tá aí, chegou o Bolsonaro. Agora eles não têm nenhuma política para mobilizar concretamente. Não levantaram fora Bolsonaro, né? Isso é inacreditável. E deixaram de lado fora todos. Quer dizer, agora já não tem mais vigência. Agora, acho que uma coisa importante da atividade é que, aproveito até para divulgar, foi criado um comitê que vai lançar um manifesto e chamar uma plenária estadual, dessa vez convocando também os estudantes, né, as organizações estudantis, para o dia 6 de dezembro na POESP, no auditório da POESP, o maior sindicato dos professores do país, o que, como o Rui falou, aponta no sentido de uma mobilização. Nós discutimos lá muito que é preciso tomar medidas efetivas, como a que foi feita no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, né, de enfrentar e colocar a direita para correr. Aí eu perguntaria só o seguinte, o Bolsonaro fez várias nomeações, dentre elas a do ministro da Educação, que quer comemorar o golpe de 64, né, acha que tem que fazer festa no dia 31 de março para lembrar a data, que apontam que, num certo sentido, essa política que setores da extrema-direita estão tomando de, por exemplo, provocar os professores, é meio a política oficial do governo, né? Quer dizer, qual é a perspectiva diante dessa situação? Porque, ao mesmo tempo, a não ser algumas poucas iniciativas, a esquerda não se prepara para enfrentar essa situação, não tem uma política, né? Adota a política de esperar por 2022, esperar a posse do Bolsonaro. Tem o Ciro que está defendendo que tem que apoiar o Rodrigo Maia para garantir a estabilidade do regime, e toda essa loucura. E nessa semana, aí, emendando uma pergunta na outra, a gente viu, por exemplo, a CUT, os sindicatos até tinham tomado a iniciativa de chamar um dia de mobilização contra a reforma da Previdência que o governo Bolsonaro quer fazer. Mas nós estamos vendo que essas lutas, essas medidas parciais acabam não dando em nada, não houve efetiva mobilização, o que dá a ideia de que, sem uma luta política, quer dizer, sem haver uma clareza, parece que essas medidas, inclusive iniciativas que alguns setores têm, ficam contidos porque não há uma compreensão de que é necessário lutar contra o governo Bolsonaro, defender a liberdade do Lula, né? Há colocações positivas, como a que foi feita pelo Wagner, de que é necessário mobilizar nas ruas, mas o pessoal parece que está muito tonto, e aí isso não se reflete
numa mobilização efetiva nesse momento? Quer dizer, qual é a contradição que precisa ser superada nesse momento? Não, só um comentário sobre o que o companheiro Antônio Carlos falou, que é justamente essa coisa do PSTU. Né? A gente pode encarar isso aí como uma maluquice, mas não é uma maluquice. Você expressa as contradições todas da esquerda pequeno-burguesa de um modo geral. Quando era o governo do PT, eles fizeram uma oposição tão dura, né, que queriam a derrubada do governo, que era uma posição totalmente idiota, totalmente improdutiva e reacionária. Agora entra o Bolsonaro, que é um elemento de extrema-direita, fascista, e o pessoal não quer a derrubada não quer nem falar o fora Bolsonaro. Né? Isso aí mostra como as oposições elas são guiadas por puro oportunismo eleitoral. Por que levantaram o fora? Por que setores de esquerda levantaram o fora Dilma? Falaram, como falou o Boulos na época, que o governo da Dilma era indefensável porque estava fazendo o ajuste fiscal. Por que aconteceu isso daí? Porque eles se apoiavam descaradamente na campanha de direita da burguesia, na imprensa. Agora, como a imprensa toda está a favor do Bolsonaro, eles têm medo de se enfrentar com o Bolsonaro. Quer dizer, eles dependem muito da opinião pública burguesa. Se os trabalhadores espontaneamente se mobilizarem e começarem a se enfrentar com o Bolsonaro, eles são capazes de acompanhar essa mobilização. Às vezes até não vão acompanhar a mobilização. Mas tudo depende de que eles sintam que há um setor com o qual eles podem fazer demagogia. Quer dizer, a política deles não é mobilizar o povo, não é tornar consciente os problemas que estão colocados. É simplesmente fazer média, né, com um ou outro setor que eles acham que eles podem ter um ganho. Quando você diz assim do Lula livre, né, que essa seria a nossa maior bandeira, né, dos movimentos, qual seria assim o papel quando eu penso assim no Facebook, né, no Instagram, no WhatsApp? Todos eles são do Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp. WhatsApp, Facebook, a gente sabe que através dos tempos, desde a Primavera Árabe, está acontecendo assim muito forte deles influenciarem de alguma maneira as eleições. Quando você fala que a defesa do Lula deveria ir lá para os Estados Unidos, não deveriam se unir para ver qual que é realmente a influência do Zuckerberg, mas não pedir aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ou na ONU, porque eu acho que assim, o Zuckerberg, se a gente parar para pensar, ele é uma peça-chave dentro de um sistema que está se espalhando pelo mundo. Se o Steve Bannon consegue essa força que ele tem, com o Trump, com o Brasil, eu morei fora do Brasil durante muito tempo. Quando eu voltei, tinha o WhatsApp. Eu comecei a ver coisas, eu participava assim de grupos, né? Tipo, a Dilma pelada, assim. Era completamente uma desconstrução de tudo, de uma presidente, entendeu? E eu lembro que, assim, quando alguém perguntou, nossa, o que é isso? Ah, é sua presidenta. Então, é uma desconstrução, assim como eu vi, assim... através do tempo. Eu acho que assim, o grande erro da esquerda é não ter se dado conta de como essas eleições estão sendo manipuladas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que é do mesmo. O Zuckerberg, ele estava sendo processado, ele foi chamado a depor lá no Congresso. Em nenhum momento, assim, eu não vejo uma pena grande para ele. Os Estados Unidos
elegeram o Trump através desse problema, né, da Cambridge Analytica, e ela mudou de nome, mas todo o esquema continuou influenciando aqui. O Zuckerberg, eu não sei, assim, a pena não é grande. Então não seria assim uma bandeira também ver tentar buscar nisso para soltar o Lula, unir com essa questão do Zuckerberg, que eu acho que assim a esquerda, acho que até mundial, não está se dando conta da força que isso tem. E outra coisa, qual o papel da mídia nossa agora para fortalecer os movimentos sociais? Sim, todo esse movimento que a gente tem que fazer para canalizar. Dos setores de esquerda. Sim. Obrigada. Eu acho que a sua questão levanta uma série de problemas complexos, mas que é importante esclarecer aqui. Tá? Há uma confusão muito grande. Eu acho que o seu posicionamento reflete essa confusão. Vou procurar esclarecer algumas coisas que eu acho que estão envolvidas nesse debate. Primeiro, esse problema da utilização das redes sociais nas eleições, ele veio à tona na eleição norte-americana. Né? O que acontecia antes da última eleição norte-americana em geral? Né? Os grandes meios de comunicação, quer dizer, imprensa escrita, New York Times, centenas de jornais, etc. e tal, as redes de rádio, de televisão, dominavam a eleição. Como acontece no Brasil também. Né? Você vê que na eleição cumpre um papel muito grande o debate entre os candidatos presidenciais, a prefeito, governadores, etc. e tal, e esses debates eles são controlados e dominados pela Rede Globo e outras redes de televisão, mas no caso do Brasil, principalmente a Rede Globo, que é alguma coisa como 50% da audiência. É um enorme monopólio de comunicação. Bom, nos Estados Unidos é parecido, não tem uma Globo, assim, então um único órgão que concentra isso daí, mas tem um monopólio ainda pior do que no Brasil. O que acontece? Os setores de direita, vendo que eles estavam em desvantagem, né, eles começaram a buscar medidas para superar essa desvantagem com o monopólio da comunicação. Uma primeira iniciativa nesse sentido foi a formação da Fox News. A Fox News deu voz aí aos elementos da direita norte-americana e tudo mais, procurou estabelecer uma concorrência com a CNN, que é uma rede de televisão gigantesca de caráter internacional. Fox News procurou fazer uma sombra à CNN. Bom, em segundo lugar, os elementos de direita eles se voltaram para as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais oferecem uma maior liberdade de movimento para quem quiser fazer propaganda. Elas não são tão controladas, elas são controladas, mas não são tão controladas pelos grandes meios de comunicação e pelas corporações. E na eleição do Trump, as redes sociais desempenharam um papel de grande importância na eleição do Trump. A tal ponto que foi necessário entrar em ação a justiça e tudo mais, controlada pelos grandes setores capitalistas que não são ligados ao Trump, para botar um certo freio nisso daí. Aí acusaram os russos de estar interferindo na eleição norte-americana. Vários desses blogs enormes da direita, que ocupavam as redes sociais, eles começaram a ser cortados das redes sociais. Começou um patrulhamento, uma fiscalização, tudo isso em nome das chamadas fake news. As fake news foram uma acusação levantada contra o governo Trump, não por democratas, não por uma esquerda, pelos próprios capitalistas que
mantém o controle do aparato de comunicação, né? Bom, logicamente que a direita, vendo a oportunidade, né, se organizou, se especializou, né, para dominar essas redes sociais. Aqui tem um problema que é o seguinte, né, que aparece na própria propaganda do PT. Se você domina uma determinada comunicação e você fala aí um monte de mentiras, a gente deve censurar esse meio de comunicação? Porque, na verdade, é isso que está sendo colocado aqui. Para combater a direita, censurar as redes sociais. Então, se o cidadão fala lá que tal coisa da Dilma, porque eles falam um monte de coisa que não tem o menor cabimento. Mas aí qual deve ser a posição da esquerda? Devemos censurar? Porque se censurar as redes sociais, a gente cai na mão da Globo de novo. Uma censura, mas tem que ter uma regulamentação. Porque Mas é um universo que assim, é muito vasto e é muita informação que chega sem nenhuma comprovação. Mas tudo bem. Mas quem que vai regulamentar? Você sabe no Brasil quem é que está organizando a regulamentação das redes sociais? É o Serviço de Inteligência das Forças Armadas. Quer dizer, não é porque uma coisa é ruim que qualquer solução é boa. Por exemplo, a nossa opinião, em geral, em relação a todas as questões que estão colocadas no que diz respeito à propaganda, etc. e tal, é liberdade total de expressão. Por exemplo, você veja só, qual que é a nossa posição em relação às escolas? Não é a mesma da esquerda. A nossa posição é que não haja nenhuma censura. Todo um setor da esquerda, de fato, num dado momento, eles queriam censurar uma série de coisas que eles consideravam que eram desagradáveis para eles. Agora o feitiço virou contra o feiticeiro. As igrejas evangélicas, a direita e tudo mais, querem censurar todo mundo. Agora, quem abriu a porta da censura foi a esquerda. Qual deve ser a nossa posição diante da ofensiva da direita? O professor não tem que ser vigiado. Ah, o cara é direitista. É direitista. Faz um debate na escola, tira um panfleto, escreve no jornal, põe na rede social. Quanto mais debate, melhor. Ah, ele está espalhando mentiras. Bom, desmascara essas mentiras. Nós fomos contra todas as leis que proibiam as pessoas de falar mal de mulheres, LGBT e negros. O PCO foi o único partido de esquerda que foi contra isso daí. Agora nós vamos ver o outro lado da moeda. Que agora já não é a esquerda que está no governo. A esquerda se sentia toda poderosa, não é? Vou calar o adversário, mas isso aí é... Você vai calar o adversário até o adversário botar você para correr. Aí ele que vai calar você. E o processo dele calar você vai ser muito mais duro do que o processo de você calar ele. No final, a esquerda abriu a porta para a censura, mas não conseguiu censurar nada. Agora, esses aí que vão entrar pela porta, eles vão censurar todo mundo. Então, eu acho assim, por pior que seja a propaganda da direita nas redes sociais e tudo mais, nós devemos nos manter sobre uma base de princípios. A nossa posição é liberdade de expressão. Qualquer ataque à liberdade de expressão vai desfavorecer os oprimidos, porque os oprimidos não têm como controlar nada. Então, por exemplo, o PCO sempre se posicionou contra controlar as redes sociais, porque a direita anda mentindo muito nas redes sociais. Se for o caso, a esquerda tem que ir lá e mentir mais do que a direita, você entendeu? Agora, censurar, não. Acho que a esquerda tem que se organizar e tem que fazer um bom trabalho nas redes sociais, combater a direita, mas não pedindo que o Estado cerceie a manifestação da expressão.
Por mais detestável que seja o que eles falam aí. Eu acho que eu me expressei mal, desculpa, mas desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Não era pra... Desculpa, eu me expressei mal. Não era... Eu não estava querendo focar realmente na questão das mídias sociais, mas no poder de uma pessoa que está sendo julgada nos Estados Unidos e ainda ele é muito branda e que teve uma influência enorme. Ele pode ter entregue para os Estados Unidos para não ser preso ou julgado tal, ou ter consequências maiores, entregado a nossa eleição. Ele tem 3 meios. A gente talvez assim não está se ligando, eu não estou falando em censura, mas em focar em uma pessoa que detém um poder enorme no mundo inteiro. Não, isso daí também... Eu não acho que é bem assim o que aconteceu, eu não acho que o problema é o Mark Zuckerberg. Eu acho que a direita está bem mais organizada do que simplesmente um controle aí que seria mais fácil de atacar. Não, eu acho que no final das contas não, porque ele concordou com muitas medidas de censura depois que a direita ganhou as eleições nos Estados Unidos. Ele concordou com um monte de coisas. Eu acho que os donos dos meios, eles estão de acordo com a censura. Eles têm um certo medo que, se houver muita censura, eles percam o público. Mas eles estão introduzindo em todos os meios a censura. Por exemplo, esses direitistas, eles foram banidos de todas as redes sociais. Tem órgão de direita que foi super importante na campanha do Trump, eles foram banidos de mais de 200 redes sociais, por ordem do executivo. Então, quer dizer, não são os donos das redes sociais, eles têm um esquema de financiamento, de contratação de especialistas, né, para operar nas redes sociais. Isso também, já os outros vão fazer também, né? Não há dúvida nenhuma. Agora, o que nós estamos de acordo é o seguinte: uma rede social desse tamanho jamais poderia ser propriedade privada de um único indivíduo, é um monopólio. Esse sim é um problema. Independentemente de quem ele apoie, não poderia ser uma coisa dessas, não poderia jamais ser propriedade privada. Se você tem um jornal aí, você não pode se manifestar no Facebook, você cai numa certa situação de isolamento. Se os donos das redes sociais e o governo se mancomunarem aí e tirarem você de todas as redes sociais, é uma perseguição muito dura para quem está procurando se comunicar. É um controle muito duro da opinião. Quer dizer, o que teria que ser considerado é isso. Tanto no caso da televisão, como do rádio, como das redes sociais, não poderia ser dono, uma pessoa não pode ser dono. O caso da Rede Globo no Brasil já mostrou para todos os brasileiros o malefício que é isso daí. A comunicação não pode ser monopólio. Menos ainda um monopólio legal, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai haver uma crise, isso daí vai se colocar o problema da propriedade privada desses meios aí, que a gente deve levantar desde já, né? Mas não especificamente por causa da direita, por causa de um panorama mais amplo. Você vê, nós por exemplo, nós estamos aí no YouTube, nós temos aí quase 1 milhão de visualizações por mês. Agora, nós estamos na mão do YouTube. Se eles cismarem com a gente aí e decidirem tirar a gente do YouTube, tudo bem, não vamos morrer nem nada, que a gente tem uma certa versatilidade, mas imaginou o prejuízo? Seria enorme, né? Não poderia haver isso daí. E é uma coisa privada, eles estabelecem as regras. Se você não concordar com a regra dele, eles podem te tirar daí. Se amanhã eles mudarem a regra, eles vão te criar um problema. E ele está tudo... depende de indivíduos privados. Eu tenho visto nas redes sociais algumas pessoas num posicionamento
dizendo que a gente não pode se colocar contra o Bolsonaro, pediu fora Bolsonaro, porque dessa forma quem ia assumir é o general Mourão. E essas pessoas, obviamente, não apresentam nenhum caminho, elas só criam argumento em cima de argumento para não pedir fora Bolsonaro, esse é só mais um deles. E, bom, queria que você comentasse isso e como que a gente deve contra-argumentar esse posicionamento. É um argumento assim, o argumento de que a gente não pode ser contra o fora Bolsonaro, porque vai entrar o vice do Bolsonaro, é meio que um argumento bolsonarista, né? Esses argumentos de direita. Não, isso aí não tem nada a ver. Primeiro que nós levantamos uma palavra de ódio, fora Bolsonaro e todos os golpistas, abaixo o golpe. Nós não estamos propondo aqui uma medida judicial. Isso aí foi feito na época do Temer. Na época do Temer, o pessoal começou a levantar fora Temer quando havia uma articulação para colocar um substituto do Temer que fortalecesse o governo. Então, naquela época, nós falamos, bom, nessas condições, se você falar fora Temer, a única coisa que vai acontecer é que você vai reforçar essa operação de substituição do Temer por outra pessoa. Aqui não. Vamos supor que caísse o Bolsonaro sem cair o vice, porque tem uma pressão muito grande. O governo todo ficaria profundamente abalado. Eu acho que é só uma explicação de uma pessoa que não quer levantar o fora Bolsonaro. Não é um motivo real para não levantar o fora Bolsonaro. Aproveitar e agradecer mais alguns companheiros que contribuíram com o Superchat. Iracema Ana Neri, Rogério Maestre, que pergunta o seguinte: Rui, o exemplo das eleições é fraco. Pior é o judiciário, que faz 500 anos no Brasil e jamais fez justiça para os escravos e pobres, sempre para os senhores de escravos e poderosos. Ele comenta. É o mesmo judiciário mesmo. Isso daí nós falamos muito, que acho que o pessoal não lembra daquela época não muito distante, em que os juízes eram endeusados no Brasil, inclusive pela esquerda, né? Eu olhava isso daí e falava, nossa senhora, isso aqui é muito louco o nível de consciência do pessoal, né? Teve gente que falou, em resposta a coisas que nós escrevemos, falou assim, quem é você para dizer o que o juiz... Parecia assim que os juízes eram uma espécie de casta divina, né? Bom, felizmente isso aí passou, né? Os juízes são o setor mais reacionário do regime político, né? Não deveriam nem ser considerados como um poder do Estado. A justiça deveria ser diluída, não poderia estar centralizada no STF. A gente está vendo o papel altamente reacionário e antidemocrático do STF e dos outros tribunais. O TSE, por exemplo, passou de organizar as eleições para determinar o que é eleição no Brasil, né? É inacreditável. Mas eu acho que a questão dos juízes, que logicamente a gente não pode deixar de relembrar e tudo mais, já está mais clara, né? Porque o papel dos juízes foi muito vergonhoso. Agora o pessoal acreditou no a última tábua de salvação era a eleição, né? Pela eleição venceremos. Agora não tem eleição. O Ciro Gomes fala, vamos preparar a eleição 2020. Mas, meu amigo, tudo bem que a gente é trouxa, mas assim, abusar assim das nossas pobres pessoas é demais, né? O judiciário não tem o Congresso, é um zoológico. Eu acho que as pessoas vão tirando a conclusão de que o regime político não serve, que ele não é uma via de organização do país, que ele não é progressista, que ele não permite reformas,
que ele não permite a mudança social, que ele é completamente dominado por bandoleiros aí que não tem nenhum escrúpulo. Acho que... E essa conclusão ela é muito importante mesmo. Importantíssimo. 3 pontos. A gente estava falando aí sobre as eleições americanas do Trump terem sido manipuladas pelas redes sociais e tal. Eu queria lembrar que a primeira eleição do Obama também foi via internet. Foi a primeira eleição nos Estados Unidos, até onde eu me lembro, que a internet foi predominante na eleição de alguém. Ele, inclusive, captou recursos para a campanha dele pela internet, coisa que não havia sido feito antes. E nesse ponto, independentemente da justeza ou não de Facebook, Instagram e WhatsApp pertencer a uma pessoa, a internet em si, seja Microsoft, Apple, Google, que seja, está baseada nos Estados Unidos. Então, aquela nossa discussão um tempo atrás de que a democracia em si é uma criação da burguesia, a própria internet como um todo é um anzol para nos fisgar a todos e um dia pode ser puxado o fio e a gente ficar de pendurado com a boca. Esse é um ponto. Segundo, sobre a escola sem partido. Eu tinha quase 5 anos de idade no golpe de 64. E até hoje a gente tem assim as consequências daquela escola. Um monte de gente despolitizada, um monte de gente alienada à política. E é talvez isso que eles queiram de novo, né? Se eles lograrem êxito, mais 30 anos de gente boçal, frequentando o shopping, sonhando com a Disney, fazendo academia, passando longe das livrarias, enfim. Que não sejam os livros de autoajuda. Mas né? Isso já é assim, né? E o terceiro é que eu sou portador de uma pergunta. Que a pergunta é o seguinte: parece que o PCO e os Bolsonaros, coloquei no plural, tem um ponto de convergência, que é a liberdade para os armamentos. O PCO prega a luta armada contra o Bolsonaro? Deixa eu falar primeiro sobre essa questão da escola um pouquinho, que eu acho que é importante. A questão de que nós não devemos partilhar da fantasia ou da falsificação da propaganda da direita de que as escolas estão dominadas por perigosos esquerdistas. Não é assim. Nos centros, nos maiores centros, há um certo número de professores que são de esquerda, que são liberais, de diversos matizes também. Não são todos da mesma opinião política. Mas à medida que você se afasta dos centros, você vai ver que estatisticamente o pensamento tradicionalista, conservador, é a esmagadora maioria, que é o normal que seja assim. Quando os bolsonaristas falam que a esquerda está dominada pelo marxismo cultural, ou outras loucuras, é uma propaganda para eles uniformizarem o pensamento e atacarem a liberdade de expressão de um modo geral. Como é que se diz? É um plano político, não tem nada a ver com a realidade. Nós não podemos esquecer isso daí. Por isso a escola também nunca vai poder ser um instrumento de transformação social. A escola, principalmente nos dias de hoje, ela tem um papel relativamente limitado, né, na evolução cultural e política, menos ainda política das pessoas. Nós temos que lembrar que a escola brasileira ela é muito precária. Existe uma defasagem histórica entre a necessidade do povo brasileiro, a necessidade cultural do povo brasileiro e a realidade do ensino e de outras realidades, né, culturais. Por exemplo,
Não é simplesmente que no Brasil o ensino é ruim. Você pode ver que no Brasil é um país que tem poucas livrarias, poucos cinemas, tudo que é relativo, poucos teatros, tudo que é relativo à cultura no Brasil é pequeno e de difícil acesso para a população pobre. Até o cinema mesmo é de difícil acesso, né? Então, o que acontece? O Brasil é um país que tem uma enorme defasagem cultural. E a escola reflete isso, né? Não se trata de defender uma escola esquerdista, porque aí nós estamos caindo completamente na arapuca da propaganda da direita, que é falsa. Eles estão usando como pretexto a existência de alguns professores mais progressistas, uma minoria, para atacar tudo. O ataque tem um alcance muito maior. Bom, esse problema das armas, eu acho assim, não é uma convergência entre nós e os bolsonaristas. Bolsonaro é um demagogo. Como todo cara de extrema-direita, ele fala aquilo que a audiência dele, que em geral é uma audiência muito bruta, intelectualmente, quer ouvir. Bom, basta ver que o gesto da campanha dele é assim, né? Ninguém nem sabe em quanta gente que ele quer atirar, né? É uma coisa muito, assim, uma manifestação de brutalidade muito grande. Então ele falou que ele defende o armamento da população. Demagogia, a gente sempre falou que isso era mentira. Defende coisa nenhuma. Você acha que armamento da população, o direito da população se armar, como a gente queira formular, significaria ir nas comunidades do Rio de Janeiro armar todo o povo lá. Você acha que o Bolsonaro é a favor disso aí? Claro que não. Isso significaria ir na periferia de São Paulo e armar o povo. Ele não quer armar o povo, ele quer armar determinados setores que consigam estabelecer uma milícia paramilitar aí para atirar no povo. É isso que ele quer fazer. Ele se apoia nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos existe tudo bem que as leis são confusas e houve muito ataques contra essas leis. Digamos, originalmente nos Estados Unidos era um direito do povo se armar, qualquer cidadão. Em muitos lugares o cidadão chega lá com a carteira de identidade e fala, me dá uma 45 aqui. Né? Aí o cara registra ele, pronto, sai com a arma. No Brasil, isso nunca existiu, nem vai existir. A burguesia nunca vai permitir isso daí. Nos Estados Unidos, a burguesia quer acabar com isso. E a direita norte-americana, tradicionalista, ela só defende isso daí para fazer demagogia com o povo, porque ela também não é a favor. Por que eles não são a favor? Você imagina que nos Estados Unidos se inicia uma revolução. O que vai acontecer? Todo mundo vai sair na rua armado. Quer dizer, uma revolução, ela já queimaria várias etapas aí. Em várias partes dos Estados Unidos, o cidadão tem condições de comprar um rifle de assalto. Se tiver uma revolução, o cidadão sai com um rifle de assalto na mão. É um exército popular. Por isso que a burguesia quer acabar com isso. O problema é que há muita resistência, inclusive da extrema-direita norte-americana. Mas, em geral, o povo não quer ser desarmado. E o brasileiro também não. O brasileiro não gostou da política de desarmamento, nada disso daí. Quer dizer, o problema central é esse problema, né? O povo desarmado está lá para apanhar, essa que é a verdade. O povo norte-americano, uma boa parcela, desconfia, né, do Estado, do governo, não quer depor as armas. Nós já escrevemos matéria, e tem até um filme sobre isso, de que as vitórias do movimento negro nos Estados Unidos, que muita gente, por falta de profundidade no conhecimento da coisa, diz que foi tudo pacífico e tal, começou quando uma parcela dos negros se armou contra a Ku Klux Klan e, inclusive, botou para quebrar com a Ku Klux Klan.
Aí, vendo essa situação, que poderia se espalhar por todos os Estados Unidos, o governo começou a tomar providências para apaziguar a luta de classes. Não existe governo burguês no mundo, e nós vamos ver com o Bolsonaro que é assim, que queira permitir que o povo se arme. O povo armado é meio caminho andado para a revolução. É uma pena que uma boa parte da esquerda não consiga entender isso daí. Isso aí mostra que a esquerda vive no mundo da fantasia, né? Porque o esquerdista, ele olha lá, aquelas fotos da Revolução Russa, todo mundo segurando um fuzil, e ele fala, olha que lindo e tal. Às vezes fala, vamos defender o direito do povo de portar esse fuzil aí que você está vendo nessa foto? Não, porque você já imaginou, você dá um fuzil, aí fura o pneu do carro, o outro bate, os dois discutem, aí um cara leva um tiro de fuzil, quer dizer... Também a pessoa não sabe exatamente o que ele está falando quando ele fala de revolução, né? Aquela metáfora de quebrar os ovos para fazer um omelete, a revolução, a quebra de ovos aí é em caráter industrial, né? Revolução. Luta armada. Não, aí existe uma confusão que é o seguinte. O PCO... Qual é a política, qual é a estratégia do PCO? O PCO defende uma revolução de classe. E de classe significa também do povo. Quer dizer, nós não defendemos uma revolução executada por uma minoria. Nós defendemos um movimento majoritário da população. E nós defendemos que esse movimento majoritário tem o direito de se armar, logicamente. É um direito democrático, né? Contra a atuação violenta da burguesia e da direita, né? Mas nós não somos a favor de que um pequeno grupo, como já aconteceu várias vezes na história, né? Não somos a favor por uma questão de eficiência, não é que nós condenamos moralmente. Por uma questão de eficiência, não somos a favor de que um pequeno grupo vá lá e tente derrubar o governo a partir de um grupo pequeno de pessoas. Nós somos a favor de mobilizar, organizar, tornar consciente o povo. Nós achamos, né, baseado na experiência política do mundo, que num dado momento o confronto se transforme num confronto armado. É a hipótese mais provável. Mas é isso, né? Se alguém acha que nós estamos propondo pegar em armas agora e ir lá dar um tiro na orelha do Bolsonaro lá em Brasília, não é isso que nós estamos propondo. Estamos propondo mobilizar a população contra o Bolsonaro. Não um movimento de minoria, mas um movimento majoritário. Bom, agradecer mais pessoas aqui do Superchat. Elizabeth Novi, o Para Aqui Postar Só Tem do Face, que fala fora Bolsonaro. Temos aqui também o Sérgio Santos, que faz um comentário. Nós poderíamos promover uma campanha pelas redes sociais de saque generalizado nos bancos golpistas de forma a forçar o sistema a libertar o Lula, uma vez que o sistema bancário privado é parte do golpe. E o Guilherme Ferraz e o Rogério Maestre, o Rogério Maestre eu já li. O Guilherme Ferraz, ele pergunta o seguinte: se você poderia aprofundar a análise do imobilismo dirigente focando os sindicatos, se existe relação com o dirigismo partidário. Sem dúvida nenhuma que os sindicatos estão seguindo a orientação. Os sindicatos da CUT, né? Os outros, a situação é muito pior. Os sindicatos da CUT estão seguindo a orientação partidária, lógico. A maioria dos dirigentes são do PT, né? Por isso é preciso lutar para que haja uma mudança de orientação dentro dos sindicatos. Eu queria te fazer uma pergunta e, se você me permite fazer uma... Eu sou lá de BH, meu nome é Paulo, e eu queria fazer reforçar a convocação do Alexandre, que a gente está lá no edifício Maleta, né, na sala 67, e a gente está transmitindo a análise política semanalmente.
A gente, semana passada, essa semana inclusive, quer dizer, a gente foi nos petroleiros lá em Betim, a gente distribuiu 2.000 jornais, e a gente está, quem quiser se mobilizar, sair exatamente desse mobilismo, mobilizar contra a extrema-direita, percebeu que pelas instituições a gente não vai conseguir nada, então está super convidado, todo sábado, transmissão da análise política lá no Maleta. Então, a pergunta que eu queria fazer é que em umas análises bem anteriores, acho que foi no caso do ejaculador, que você abordou a ineficiência da esquerda a pretender que o Estado, com aumento repressivo, lidasse com essas questões de opressão, né? Contra a mulher, o negro, o LGBT. E eu só tenho uma pergunta em relação à punição de, por exemplo, os policiais que fizeram o massacre do Carandiru, os torturadores da ditadura, se essa política de pedir a punição deles pelo Estado, eu queria a relação entre elas. É só isso mesmo, obrigado. Olha, eu acho que é a mesma coisa, viu? Apesar de parecer serem casos diferentes, é a mesma coisa. Porque, veja bem, o policial que matou uma pessoa, na realidade, ele é um instrumento de toda uma máquina de repressão. Nós temos que visar o desmantelamento da máquina e não a punição de indivíduos isolados. Então, a nossa política tem que ser baseada nisso. Nós, por exemplo, nós não temos como prioridade a punição de policiais A, B, C. Nós temos como prioridade, diante de cada um desses acontecimentos, mostrar que a polícia militar precisaria ser dissolvida, porque é uma máquina de guerra contra a população. Né? Bom, logicamente, o cidadão matou, teria que ser punido, mas nós não mudamos o nosso método, que é o método da luta dos trabalhadores contra o Estado, para a punição. Punição não é o método tradicional da classe trabalhadora. A classe trabalhadora pode revidar um ataque, né? Por exemplo, sei lá, um grupo fascista vai aí e mata um cara, daí os trabalhadores vão lá e matam um fascista. Tudo bem, isso é um revide, no caso. Mas, por exemplo, pedir que o Estado condene e coloque as pessoas em condições subhumanas e tal, seja por um motivo A ou seja por um motivo B, não é a nossa metodologia. O sistema judicial, o sistema policial carcerário brasileiro, ele é um sistema de tipo medieval, escravagista, para punir a população, uma coisa que teria que ser completamente destruída. Nós não podemos falar, não, se for uma pessoa que agiu contra o povo, vamos reforçar esse sistema. Se for uma pessoa que agiu a favor do povo, nós somos contra o sistema. Então, no final das contas, você é a favor do sistema, você só muda quem vão ser as vítimas do sistema. Nós somos a favor da integral destruição desse sistema, que ele não corresponde nem mesmo a uma sociedade capitalista democrática. E nós, como socialistas, nós não podemos aceitar menos do que a sociedade democrática capitalista, porque senão o socialismo seria inferior à democracia burguesa, é isso que nós estamos dizendo? Né? Você vê, os países desenvolvidos, onde as contradições sociais são mais atenuadas neste momento, né, vários deles, a prisão tem pouca prisão, primeiro, tem mais vaga na prisão do que prisioneiros, as pessoas são bem tratadas, quer dizer, o sistema punitivo, ele é uma engrenagem contra o povo, não tem nenhuma função social real. Quer dizer, a burguesia brasileira domina, leva o povo ao desespero e depois passa aquela máquina de esmagar a população. Aí, no esmagamento, também podem entrar os policiais, por que não? Mas não vai entrar o secretário... Por exemplo, o secretário de Segurança e o governador, que ordenaram o negócio no Carandiru, mas não foram a julgamento, só os policiais. Por quê? Primeiro aí devia ser a pessoa que mandou eles entrarem lá.
Quer dizer, no final das contas, esses militares, embora alguns deles sejam muito sanguinários e tal, ou talvez a maioria, ou até todos, eles são um bode expiatório. Né? Não vale a pena a gente ficar correndo atrás de um bode expiatório, nós temos que atacar no coração do problema. Bom, aqui a última pergunta da internet, depois a gente volta para o auditório. Antes de fazer a pergunta, eu queria chamar todo mundo a se inscrever no nosso canal e também um recado aqui dos companheiros do Rio de Janeiro. Lá no Centro Cultural Benjamin Perret, no Rio de Janeiro, lá na Lapa, na rua Taylor 47. Os companheiros estão organizando hoje uma atividade de dia inteiro lá, começando pela transmissão da análise política da semana. E hoje tem uma atividade em comemoração ao dia 20 de novembro, dia de luta do povo negro, com uma plenária do povo preto, com a participação do companheiro Juliano Lopes, que é do coletivo de negros João Cândido. Então, você que está no Rio de Janeiro está convidado a participar de todas as atividades lá no CCBP, lá no Rio de Janeiro, na Lapa, Rua Taylor 47. Bom, a pergunta do Para Que Postar Só Tem do Face. Aproveitar e agradecer todo mundo que participou do Superchat. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas as perguntas aqui também. Mas é o seguinte, se o Fora Bolsonaro ameaça ruir o regime político, a esquerda fraqueja na hora H? Bom, se o Fora Bolsonaro em si não, mas se o Bolsonaro fosse derrubado, o regime político burguês entraria numa crise muito maior do que foi com o Fora Collor, né? Muito maior mesmo. Vou fazer uma pergunta. Questão do sistema prisional, você falou do sistema prisional. O PCC ele conseguiu parar São Paulo em 2000, através de um aparelho celular. E conforme aquele Major Olímpio protocolou uma emenda pedindo a transferência do Marcola devido a um plano de fuga ser concedido em Presidente Venceslau para um presídio federal. Você vê que aí as massas já estão me manipulando. Eu acharia assim, na minha opinião, que você acha a gente fazer um trabalho nas portas dos presídios, inclusive com esse jornal, falando sobre toda a reação do governo Bolsonaro. Porque com o celular eles conseguiu parar a maior metrópole. E juntar com essas familiares de presos, com toda essa mudança, entendeu? Igual a gente está fazendo uns trabalhos nas escolas de panfletagem, e no final de semana no presídio distribuir jornais informando esse pessoal que está numa massa carcerária que está isolado das informações, entendeu? Eu acharia assim, na minha opinião, uma pergunta, entendeu? Não, nós fazemos esse trabalho. Não só com os familiares, mas sempre que é possível, até com os próprios presos. É um dos setores mais esmagados da população, né? Nós não temos nenhum tipo de preconceito solista de que a pessoa, porque cometeu um crime, ele perdeu a humanidade dele e virou um agente do demônio, assim, entendeu? Isso é coisa de filme norte-americano. Para nós, o criminoso é um operário que vive numa situação desesperada e que foi levado para o crime. Só isso. É um ser humano como qualquer uma das pessoas dentro dessa sala aqui. Eu conheci muita gente que foi presa, que era criminoso e tal. Posso assegurar a todo mundo, inclusive as pessoas que estão assistindo pela internet, que eles não têm chifre, não têm rabo, não têm casco de bode. Eles são gente como nós. Gente que viveu em circunstâncias muito difíceis, só isso. E eu acho que a função de um partido socialista, comunista, revolucionário, é olhar para essas pessoas dessa forma, né? E nós defendemos também que o Estado tenha uma atitude humana com a pessoa. Por exemplo, é posição nossa de que todo o excedente prisional brasileiro teria que ser libertado. Na Constituição brasileira, não existe nenhuma cláusula que diz que o Estado tem direito de submeter pessoas a condições subhumanas. Se não consegue colocar o cara na cadeia em condições humanas, minimamente dignas, tem que liberar. Né? É a mesma coisa que alguém falasse assim, não,
Se não tiver lugar para colocar esse preso, nós vamos matar ele. Não, a lei não permite isso daí. Se você não tem como prender, solta o cidadão. E eu acho sim que no Brasil tem quase 1 milhão de pessoas presas. Um partido que tem ambição de ser um partido popular deve olhar para essas pessoas também. Deve olhar para todos os oprimidos, todos os esmagados, todos. Boa tarde, Rui. Eu queria que você comentasse a respeito do futuro ministro da Saúde, que ficou dizendo aí que o Mais Médicos foi uma negociação do Partido dos Trabalhadores direto com o governo cubano, como se o PT fosse uma entidade pública, né? Tudo que é partido é uma entidade privada, né? Como é que Está tudo estatizado já. Então, mas como é que um partido político vai negociar com o governo de Cuba? O partido político, o PT, ele fornece quadros para o governo, ele foi eleito governo. Como é que o cara faz uma afirmação dessa? Não, a direita fala muita bobagem também, muita mesmo. E sobre o Lorenzoni lá, que ele falava o diabo do PT, né? Depois de descobrir que ele recebia dinheiro da Odebrecht. E aí ele pediu perdão, né? E agora que ele está sendo cotado para ser o ministro lá da Casa Civil, aí ele está falando lá que os caras estão falando que ele não pode assumir o cargo, mas aí ele pediu perdão para o Moro. E o Moro falou que tudo bem, passou a mão na cabeça dele. Agora o Richa, do Paraná, está querendo pedir perdão para o Moro também. O que você acha disso? Abre uma possibilidade para 1 milhão de pessoas que estão na cadeia, né? Então, será que se o Lula pedir perdão, ele vai dar perdão para o Lula? Tem o Lula, né? Por que não? Não, isso daí, sabe o que eu acho que tudo isso daí mostra? O ministro, a palhaçada toda... Isso aí mostra as ilusões políticas que existem no Brasil. Quando começou a campanha contra a corrupção, que resultou nessa palhaçada, isso é um circo, né? É um circo macabro, mas é um circo de qualquer maneira. Quando começou essa campanha, a gente falava, isso aí de campanha contra a corrupção, isso é tudo um engana-trouxa. Não existe isso daí. E era difícil de convencer até a esquerda. Só que o Haddad veio ainda na campanha eleitoral falar que o Sérgio Moro prestou um grande serviço ao Brasil, um pouquinho antes do Sérgio Moro ser propinado aí com o Ministério da Justiça, né? Eu acho que é uma lição, assim, de importância histórica no Brasil. Não sei se toda a classe média vai conseguir se livrar, né? Porque a classe média tem um negócio, assim, com a corrupção que é verdadeiramente doentio, né? É um substituto político, é que nem o judeu na Alemanha nazista, né? Na Alemanha o país perdeu a guerra, foi à falência e tal, e o culpado era o judeu, que era uma minoria do país. Aqui também, aqui o país não tem escola, não tem saúde, não tem educação, só tem pobreza, entregam tudo para o estrangeiro, papapá, a culpa do quê? A corrupção é uma entidade maligna contra a qual você precisaria lutar. Daí o pessoal embarcou nesse negócio todo da corrupção. Resultado, Bolsonaro, né? Os ministros do Olavo de Carvalho, todos malucos. O ministro da Saúde, aí, que é um mentiroso. O Onyx Lorenzoni, que é corrupto. Um monte de corruptos no ministério também. O Moro falando que ele pediu perdão. Quer dizer, é um circo. Se eu, por exemplo, tivesse acreditado na história da corrupção por um segundo, né, isso daí me deixaria muito injuriado nesse momento. O ministro da Saúde está respondendo processo também, não está? Tem, todo mundo. Esse que ele quer empossar aí, o Bozo, não está respondendo processo? Uma boa parte deles ou estão respondendo processo ou pesam contra eles acusações de corrupção. Eu queria saber também sobre o Vacari, né?
Porque o Vacari ele não é funcionário público, ele não é agente público, ele não é nada. Ele é um funcionário do partido. Ele é apenas um arrecadador, ele é um tesoureiro. E até hoje eu não sei porque esse cara está preso, porque ele é um cara que cumpre ordens, né? O cara fala, vai lá, pega uma grana lá, ele vai lá e pega a grana, certo? A única falta que ele podia fazer era não declarar aquilo que ele está pegando, né? Esse é o único crime que um tesoureiro pode ter, né? Agora, eu queria saber, por que um cara desse já está condenado a 24 anos de prisão? Ele está condenado porque eles esperavam que com essas condenações extraordinárias, pesadíssimas, ele fosse abrir o bico. É uma forma de tortura, de coação, não? Mas ele não falou nada. Tem um outro caso lá do Caixa 2 lá, quando começou em 2005, o outro tesoureiro do PT, ele foi condenado porque ele não declarou. Ele chegou e falou isso aqui, não declarou. Né? Foi recursos não contabilizados, né, que ele falou, né? Ele simplesmente falou isso. Ele foi condenado por causa disso. E a condenação dele foi fazer serviço comunitário. Delúbio? Delúbio. Não, Delúbio está preso. Está preso? Mas na primeira condenação foi comunitário, não foi? Foi preso também. É um crime administrativo isso daí, não declarar o dinheiro recebido. É um funcionário do partido. Não, mas o importante não é isso. O importante é que eles fizeram um escarcéu, mas é um crime administrativo. O cara recebeu um dinheiro, não declarou em juízo. Ele não declarou, né? Tá, mas é um crime besta. É.